Como entender a essência desse salmo? Como entender a profundidade deste salmo? Quer entender e saber o que está por trás destas letras? Fique comigo que eu vou te ajudar. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala com vocês é Isnaia. Todo mundo bem aí? Gente, hoje tá fazendo um frio muito gostoso aqui na minha cidade. Hoje nós vamos continuar falando sobre os Salmos e hoje eu vou entrar com profundidade sobre esse tema. E quero convidar vocês para fazer parte dessa família e crescer. Olha só, nós iniciamos os Salmos no vídeo passado e nós começamos a entender ele primeiro por este trecho aqui. E esse trecho fala assim, ó: quando o rei Davi havia fugido para a floresta e não tinha do que se alimentar ou beber e quase perdeu a sua vida, Deus lhe deu a oportunidade de experimentar do mundo vindouro e então lhe compôs este cântico pela grandeza de sua fé. Nós estamos conversando aqui, então o que nós entendemos sobre essa parte que nós acabamos de ler? O rei Davi, ele tinha fugido para a floresta e lá não tinha o que comer, o que beber. Na situação difícil que ele estava, ele começou a experimentar, então, a delícia de viver no Espírito Santo, a delícia de viver com o Espírito, com a força de Deus. E aí, por meio da fé, ele compôs, então, este salmo. O Salmo 23, ele é um hino que ele é geralmente classificado como um salmo de confiança no cuidado do Senhor. Então, ele usa duas imagens muito interessantes. Ele fala o Senhor como pastor, aquele que cuida das ovelhas, e ele também fala como o Senhor como anfitrião, que seria aquele que cuida do seu hóspede. Então, essas mensagens, elas seriam familiares à experiência do cotidiano ali do próprio Davi. Então, porém, elas também invocam outras ideias comuns no Antigo Oriente Próximo, como a divindade como pastor. E isso a gente encontra também em outros usos dos povos antigos, onde eles também colocam as suas divindades como pastor. O rei Amititana afirma que o Deus Ea concedeu então sabedoria para apacentar seu povo. Então, o que acontece? Naquele contexto, naquele momento, naquele local, existiam também povos que eles colocavam como metáfora ali, como se os deuses deles também usavam forma de pastorear, usavam a palavra pastor como cuidar de suas ovelhas ou do seu povo. E aqui Davi também utiliza essa forma de falar. Davi aqui usa isso, colocando Deus como o seu pastor, como aquele que cuida das ovelhas, e então ele se sente ovelha nesse momento. Na adoração, o justo celebra a grandeza e a majestade de Deus. Quando canta este salmo, eles veem sua majestade na forma como ele pessoalmente atende a cada um dos cordeiros da aliança. Então, ele é o pastor de Israel como todo, e como tal, ele é o pastor de cada israelita também. Então, nós temos o pastor geral de toda a igreja e o pastor pessoal. Isso aqui é muito interessante, exatamente porque quando Davi coloca esse salmo como um pastor que cuida de todo o rebanho e como um pastor que cuida de sua ovelha individual, mostra que esse Senhor, esse pastor, ele cuida do seu povo e atende às necessidades do seu povo, guiando o seu povo, protegendo o seu povo.
E quando se fala de pastor em forma de divindade, como pastor, é comum aqui na Bíblia Sagrada, e a gente vai encontrar ele em vários outros lugares, além aqui de Salmos, nós vamos encontrar em Gênesis, a gente encontra isso em Salmos 28, Salmos 80, Salmos 95, no Apocalipse a gente encontra isso. Então, o Senhor é o pastor do povo como um todo, assim como dos membros individuais. E neste salmo, o membro individual está em vista. Esse membro individual que Davi está dizendo é ele, Senhor. Eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor. E ele começa a invocar a Deus como um membro individual, que é o nosso caso quando nós estamos buscando do Senhor, pedindo Ele misericórdia. É interessante a gente saber um pouco das ovelhas, das necessidades delas, para nós entendermos o contexto que Davi conta no Salmo 23. Então, essa necessidade, as ovelhas elas eram apacentadas em pastagens férteis, que crescia em decorrência com a chuva. Aí, no verão e no outono, elas se alimentavam de ervas daninhas e de restolho das colheitas. Assim como os camelos, as ovelhas também podem passar longos períodos sem água, sem beber, chegando a beber até 9 litros quando surge a oportunidade. Em contraste com as cabras, que são bastante independentes. As ovelhas dependem do pastor para encontrar pastagens e água. Os pastores também providenciam um abrigo, os cuidados médicos e também o auxílio no nascimento dos filhotes. Para resumir a ideia aqui, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do pastor. E como elas não sobrevivem sem a ajuda do pastor, é impossível a Igreja de Deus sobreviver sem a ajuda de Jesus Cristo, sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível. Quando nós falamos em pastos verdejantes e descanso e água de descanso, aqui se trata de lugares calmos para descanso e para alimentação, para se alimentar, comer em um local calmo, comer em um local que você ficará descansado. A restauração, o refrigério ou o renascimento da alma ou da vida, isso indica o retorno da vitalidade ou da vida. E as veredas pelas quais Deus guia seu servo justo, são a direção moral básica da vida de cada pessoa, em direção à justiça, vista aqui como bênção e não como fardo. A justiça de Deus é uma bênção sobre o seu povo e não um fardo, porque a justiça de Deus traz para nós exatamente aquilo que nós não temos. E quando se trata de justiça, guia-me pelas veredas da justiça, o Senhor está fazendo conosco uma troca lentamente, onde Ele está trocando totalmente o nosso caráter pelo caráter de Jesus Cristo. A justiça divina, ela é aplicada quando o Senhor retira de nós aquilo que nós fizemos, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Ele vai trocando totalmente o nosso caráter por aquilo que Jesus já viveu, aquilo que Ele já passou quando Ele estava aqui na terra. Então, até mesmo as nossas ações malignas que nós fazemos, o Senhor Ele vai trocando pelas ações de Cristo no qual Ele fez. É muito amor, é muita dedicação. Para fazer isso é somente alguém que nos conheça de tão perto, alguém que nos conheça em nossa intimidade. E quando fala de sombra da morte, pode ser que a sombra que a morte lança ou as trevas profundas
também. Ou então, também tem a ideia de um vale no deserto, ou num barranco. Em Judá, por exemplo, lá poderiam encontrar sombras profundas e não se pode ter a certeza sobre quem está lá naqueles locais. Se tem bandidos lá, se tem animais ferozes. E se aqueles locais poderiam rapidamente ser inundados por águas. Então, para que esses perigos não cheguem até a pessoa e elas conseguem, então, se esconder disso aqui, é necessário, então, a segurança de Deus. É necessário que o Senhor venha encontrar essas pessoas e dar para ela, então, a segurança. E para que isso aconteça, é necessário a fidelidade. É necessário Deus estar com essa pessoa. É necessário a pessoa temer ao Senhor. É necessário a pessoa ter o contato com o Senhor para que ela possa ter a certeza de quem está ao lado dela. É exatamente o que acontece com nós em nossos dias. Nós precisamos de confiança. Nós precisamos cada dia mais de força, de entender, de temer o Senhor, para que nós possamos então usufruir da presença de Deus e encontrar nele a segurança que tanto precisamos.